Boa Oi, noite, Maia, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Fala para eu ver se seu áudio tá bom. Oi, boa noite. Isso, Dá agora. pra ouvir? Isso, agora tá melhor. Então, antes de tudo, Maia, te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Porque aquele dia o Instagram bugou a gente. Eu fiquei assim. Se eu pudesse pegar assim, quem é o dono do Instagram e enforcar o pescoço, eu tinha feito isso, porque aquela live foi linda. Então, nós vamos repetir sim a live. Você vai contar a sua história e eu vou chorar de novo, porque foi muito lindo. E antes de tudo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né, pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kristine, né? Eu sou casada com Alexandre. Nós temos 10 anos de casados. Nós somos membros da comunidade católica Shalom. Eu sou enfermeira, meu esposo é empresário e nós temos 6 filhos. Então, vamos começar. Vamos. Eu chamei a Maia aqui, gente, por um motivo muito especial. Como lá no texto já dizia um pouquinho, mas ela vai contar passo a passo da história dela, né? Mas assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, Maia, assim, você casou com o Alexandre já naquela ânsia já de formar uma família, né? De ter filhos, de ter muitos filhos. Como é que foi assim o início do casamento de vocês? O primeiro amor, aquela coisa daquele as novidades, o receber os filhos. Como é que foi para vocês? Então, nós nos casamos em 2009, né? Alexandre e eu, nós já tínhamos uma amizade bem longa, uns 10 anos. Então, nós nos conhecíamos bastante e quando nós nos casamos, nós já éramos decididos e abertos à vida, né? Foi muito engraçado quando nós fomos para a lua de mel, nós achamos que iríamos voltar esperando o nosso primeiro filho, né? E não foi exatamente a forma como Deus permitiu que acontecesse, né? Então, nós viajamos tudo e iniciou-se um caminho, né? Um Então, caminho. Ah, pode falar. então você já tinham caminhada de igreja, vocês já eram bem convertidos, já sabia o que que era o casamento, tudo direitinho. Eu sempre fui da igreja, o meu esposo não era tanto, mas quando nós começamos a namorar, noivos, nós participamos mais intensamente juntos. Então, nós sabíamos, sim, o que era o matrimônio, a vinda dos filhos, a decisão por família. Nós tínhamos consciência, né, do que Deus nos pedia como marido e mulher. E foi dessa forma. Então, nós tínhamos nos decidido a formar uma família e sempre uma família grande. Nós nunca pensamos em ter um filho, 2 filhos, não. A gente sempre queria muito e quantos Deus nos permitisse e tivesse preparado para nós. E quando no primeiro ano de casados, nós fomos em busca de um motivo pelo qual a gestação não acontecia, né? Então, nós começamos a fazer alguns exames, tanto eu como ele, nós dois juntos. E né, durante essa caminhada a gente foi percebendo que nada foi diagnosticado, né? Teve algum profissional, algum médico acompanhando vocês dois, assim, Sim, esclarecendo as coisas, né? O que poderia ser feito, né? O que era de acordo com a igreja. Teve alguém assim para ajudar vocês? no início não, tá? Acho que no início eu fui acompanhada pelo Dr. Celso, né? Que foi meu ginecologista durante muito tempo. E esse processo inicial de realização de exames, de tomar medicação para induzir a ovulação,
de fazer ecografias e N exames foi junto com o Dr. Celso. Depois que nós percebemos que nada era diagnosticado, nada era confirmado de negativo, nenhuma patologia, nada, nós procuramos o Dr. Luiz, que é o médico que acompanha com o método natural. E aí ele também nos olhou para os nossos gráficos e falou, olha, aparentemente não tem nada, mas alguns ciclos aqui a gente consegue perceber a ausência de ovulação. Mas só isso, e teoricamente isso não impediria a gestação durante tanto tempo de tentativas, né? Uhum. Então foi aí que a gente começou a tentar entender a vontade de Deus na nossa vida, né? O tempo de Deus, o tempo que Deus tinha escolhido para nós. E Isso, a forma, nos né? primeiros anos já de casamento, vocês já fizeram, primeiro tipo 1 ano, 2 anos, vocês já fizeram exames já para saber o que estava acontecendo? No primeiro ano a gente iniciou, e como são exames, é um tratamento um pouco longo, né? Então nós entramos aí, primeiro e segundo ano, nós nos dedicamos a isso, bem intensamente, a descobrir o porquê de não acontecer a gestação de forma natural. Então, realmente, nesses 2 primeiros anos foram anos muito intensos, finalzinho do primeiro ano, entrando no segundo ano, porque era algo que eu queria alcançar de qualquer forma, assim, era um desejo que, mas eu preciso ficar grávida, eu não tenho nada, então ficou uma coisa meio, foi como se fosse uma obsessão por viver a gestação, né? E aí, entrando já no segundo ponto, isso foi ficando um pouco pesado para nós, né? Nós acompanhávamos com o método natural, então acabou virando um objetivo. A nossa união, o objetivo era somente viver a gestação. Então, no Então, caso, realmente, vocês já usavam o método natural, nesse caso, para engravidar, né? Já tinha auxílio aí de médicos, já fazia o método usando a janela fértil para engravidar. E assim, como é que era isso, Maia? Assim, você usava a janela fértil e aí, quando estava chegando perto de vir a menstruação, aquela ansiedade, se atrasasse um pouco, como é que era assim? Chegou a fazer muitos testes de gravidez, vivia muita ansiedade, isso mexia com o seu humor, como é que era isso? então, no início foi frustrante, né? Para nós dois, e eu sinto assim, para mim foi muito pesado, porque nós usávamos a janela fértil, conseguíamos identificar o ápice, era tudo muito certinho. E aí, dali um tempo, a menstruação descia e era todo aquele processo, aquele sofrimento de ver que não aconteceu da forma como nós esperávamos. Mais uma vez, um desejo nosso. E eu acho que a palavra correta que eu usaria era frustração mesmo. A cada ciclo que fechava e que a gestação não acontecia, era frustrante, era dolorido, era sofrido, era difícil. Porque a gente falava, mas tá tudo certinho, tá tudo, né, perfeito. E não acontecia. Então, realmente foi difícil, muito difícil no início para acolher isso, mas foi um tempo onde nós conseguimos nos unir bastante também, né? De ir tentando entender os dois, o que que Deus queria pra gente. Mas realmente não foi fácil. A cada tentativa e a cada ciclo que se fechava, quando a gente percebia que não tinha acontecido, era como se nós vivêssemos um pequeno luto. Todo mês nós vivíamos aquilo. Aí você me perguntou, você fez muitos exames? Bastante. E eu fazia direto beta. Eu não optava nem pelo exame da farmácia para eu não ter problemas. Só que, e atrasou, teve uma vez que atrasou quase 20 dias. Então,
Maia, e ansiedade era algo que tomava conta de mim. Assim, era algo que por muitas vezes eu percebia que ela me conduzia, me tirava assim do eixo, né? E aí passou um tempo que nós decidimos não fazer mais os testes, porque era impressionante. Fazia o teste, dava negativo, no dia seguinte descia. Então era bem realmente psicológico mesmo, assim. E depois desse atraso, que foi um atraso considerável, quase um mês, e foi quando a gente decidiu, e eu bem intensamente decidi não fazer mais nenhum exame. Você ficou muito ansiosa quando atrasou dessa vez, assim, muito Sim, eufórica, assim, de achar que realmente estava grávida, assim, muito esperançosa. sim, até enjoava. Eu sentia, acho que quase todo aquele início. Ele ficava enjoada, indisposta. Acho que todos aqueles sintomas eu acabava trazendo para minha realidade, né? E aí fiz o exame, fiquei segurando. Aí acabei fazendo o exame. No 21º dia. De manhã, quando foi à noite, a menstruação desceu. E aí, nesse dia, nós decidimos juntos que não faríamos mais o exame de sangue. E aí, mas aí a tentativa não tinha, nós não tínhamos desistido ainda dos exames e de continuar tentando. Aí eu passei a fazer os exames de farmácia. Tem uma pessoa perguntando qual idade você tinha nessa época. Eu casei com 25 até os 27, 28 anos. Eu tinha, Uma idade nova, assim, a idade fértil da mulher, né? Tudo dentro dos conformes. exatamente. E aí eu passei a fazer os exames de farmácia, que também não durou muito tempo. A gente fez, acho que uns 5 ou 6. E aí a gente foi percebendo realmente a ansiedade. Eu não conseguia dormir direito, e aí eu ficava muito estressada. E aí os hormônios realmente vinham à tona, brigava por tudo, chorava por tudo. Então foi quando a gente realmente colocou o pé no chão e falou assim, não, vamos, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo com a nossa vida, né? E aí foi quando a gente começou a rezar com outra intenção, não rezar para que nós engravidássemos, mas para que a gente entendesse o que Deus queria para nós, né? Então foi um caminho que nós optamos por seguir, né? Foi o Uhum. caminho a entender e de tentar ouvir a voz de Deus, realmente. Isso já tinha quantos anos de espera? Já tínhamos 4 anos, 4 para 5 anos já. De espera, Já né? espera. E, Sem. Maia, como é que era assim a questão do casamento? Assim, vocês, você me falou que vocês se uniam bastante, né? Mas teve episódios assim onde um ficava mais ríspido com o outro, onde as coisas não se encaixavam e aí ou você se sentia culpada ou ele se sentia culpado. Houve essas, maioria dos casais que passam por essa questão da infertilidade, né, relatam que o relacionamento ele tem uma mexida ali, né, com uma questão. Houve com vocês? Aconteceu isso? Aconteceu por pouquíssimo tempo, mas aconteceu. Aconteceu de eu me sentir culpada, de eu não conseguir. Eu sempre trazia muito a responsabilidade para mim, né? E aí foi quando o Alexandre veio com. Assim, eu acho que Deus vai. Ele equilibra realmente os casais, né? Então eu com toda a minha loucura, com todos os hormônios, assim, enlouquecida, e brigava com tudo, e ele só se acalmava, e muitas vezes eu disse que a culpa era minha, que eu não conseguia, que eu não, sempre eu. E ele dizia que não tinha esse eu, éramos nós dois. Por isso que nós tínhamos que estar junto para a gente poder entender o que realmente estava acontecendo, né? Porque tanto eu como ele fizemos essas investigações de exames para saber a questão da fertilidade, da mobilidade, de tudo, de todos os exames. E ele sempre me acompanhou muito. Então, aconteceu, sim, várias vezes. Várias vezes, de
de onde o ato conjugal para a gente passou a ter um único motivo. Então isso estava nos atrapalhando, né? Porque nós não nos uníamos mais, era somente com a intenção de Em função de ter um filho. não, isso. Então, por muitos momentos eu principalmente esquecia dele, do meu esposo como, né, como um presente que Deus tinha me dado. E isso realmente mexeu com a gente um pouco, mas graças a Deus foi por pouquíssimo tempo, né? É algo que nós dois temos até hoje, graças a Deus, é a conversa. Então a gente sempre conversou muito, a gente sempre conseguiu sentar, colocar as dificuldades na mesa e resolver juntos através da conversa. Então isso desde o início lá do casamento, desde 2009 até hoje, com as crianças em casa com a gente usa muito disso, de conversar e de sermos sinceros um com o outro. Então, aconteceu, né, de dar uma mexida no casamento, mas ao mesmo tempo foi como eu falei, foi um momento que a gente conseguiu se unir, onde a gente conseguiu se aproximar para tentar entender realmente. Ah, uma pessoa perguntou aí, como é que vocês faziam enquanto casal, que sempre assim, um casal novo se casa e as pessoas já ficam naquela expectativa, né? E aí vai numa festinha, num almoço que tem muitos parentes, muitos amigos, e sempre. E aí, quando é que vem o filho? Sempre tem essas pessoas que ficam perguntando, né? Quando você não chega com filho, eles ficam perguntando. Quando vocês têm quando tem demais, eles ficam falando, chega, né? Então, assim, sempre tem. Como é que vocês viviam com isso, assim? Como é que isso impactava, assim, vocês? Deixava triste, incomodava? Tati, no início, sim, porque vinha um pouco como uma cobrança do resultado do meu casamento, que deveria necessariamente ser a vinda das crianças, dos nossos filhos, né? Mas eu acho que com muita sabedoria a gente conseguiu ir, não vou dizer ignorar, mas a gente conseguia passar. Assim, não era algo que nos segurava. Por muitas vezes me deixou angustiada, me deixou um pouco apreensiva, até chateada muitas, né, em muitas situações. Nossa, mas você não vai ter filho? Nossa, mas cadê os filhos? E aí, quando é que vem? Tá, não. E é sempre assim, você tem problema? Seu esposo tem problema? Qual dos dois que não pode engravidar? A gente escutou muito isso. E eu sempre respondi, As pessoas eram indiscretas nesse nível, né? sim, chegar e falar assim, mas você já fez todos os exames? Você tem problema para engravidar? Por que que você não faz uma fertilização? Por que que... Então, assim, pessoas que traziam a solução de algo que para mim naquele momento não era um problema. Era algo que eu não conseguia entender o mistério. Mas eu não via como um problema, porque eu não tinha nenhum problema, né? Então, assim, mas você fez sim, isso, saudável, mas não é o mesmo ainda. Então, essa frase ficou por muito tempo. É assim, mas você tem problema? O marido também não tem problema, a gente já fez todos os... Só que não é o tempo de Deus. Então, por um tempo incomodou, porque realmente, como era algo que a gente queria muito, então ver que as pessoas estão cobrando mexe um pouco. Mas depois a gente conseguiu ir levando com um pouco mais de naturalidade e como eu disse, não é ignorar, mas mostrar para as pessoas que algumas coisas não têm uma resposta certa naquele momento ali. Por que você não tem filho? Não, não é porque eu não quero, não. É porque Deus não mandou ainda. Não estava na hora de chegar, entendeu? Entendi. E Maia, como é que foi assim? Eu sempre falo para as pessoas que me procuram no direct que a maternidade ela vai muito, muito além de você gerar uma criança no seu ventre, né? E principalmente para as mulheres que têm essa questão de o filho não vem, eu ainda não tenho filho, eu falo, procure viver a maternidade espiritual, porque ela é maior do que a maternidade biológica. A maternidade ela não se compacta só a questão de gerar uma criança, né? E assim,
Como é que você foi entendendo isso? Porque isso foi um processo, né? Você começou a entender que talvez biologicamente não ia conseguir. Mas como que seu coração foi se expandindo? Desculpa, eu não conseguia te ouvir, travou tudo, não conseguia falar com você, e aí eu tive que apagar aqui rapidinho para voltar, para a gente conseguir uma conexão melhor, porque Pronto, tô ouvindo direitinho agora. Tá me ouvindo? agora tá direitinho. Tá. Tá, eu salvei a outra, eu espero que tenha salvo, né? Eu salvei, depois a gente junta as duas, tá ok? Beleza. Uhum. Então eu vou continuar da onde eu te fiz a última pergunta, né? Como é que foi esse processo de você entender que a maternidade não era só uma questão de gerar uma criança biologicamente falando, que talvez para você poderia não vir esse filho, né, biologicamente falando, e seria de outra forma. Como que você foi entendendo a amplitude da maternidade, assim? Como que você foi vivendo isso? Então, foi algo que não foi rápido, né? Foi algo que foi realmente um processo, né? E a gente foi percebendo por conta dos sinais que Deus ia dando para nós, né? Tava tudo muito certinho, porém o objetivo final, que era viver a gestação, ele não chegava até nós. E aí foi de fato como foi acontecendo tudo isso na nossa vida. Nós entramos no Shalom, na comunidade Shalom, e aí no início, quando fala muito da maternidade espiritual, me vem muito a questão de um grupo de oração de casais que nós trabalhávamos junto com eles. Eram vários casais onde nós éramos responsáveis por rezar, estar bem presente com eles, né? E aí Deus foi me fazendo entender o cuidado, o amor, o estar presente, o ser, né? O estar e o ser. E aí meu esposo, a gente conversava muito e ele falou uma vez sobre uma experiência que ele tinha quando ele era mais jovem, que era do apadrinhamento. Ele com um amigo, cada um adotou uma criança no orfanato e eles iam, ajudavam, viviam esse apadrinhamento da forma como funcionava lá. Só que isso também não me chamava a atenção no momento em que as coisas começaram a surgir. Mas ele falava e eu achava interessante mas não era algo que mexia comigo, né? E aí eu acredito que esse foi o primeiro passo que Deus colocou realmente concreto na nossa vida para que eu olhasse para frente, para que eu tirasse o olhar de mim e olhasse para frente e olhasse para onde Deus estava nos levando, né? E aí foi quando a gente começou a conversar um pouco mais mas eram conversas muito superficiais, não tinha nada certo de vontade. Ah, eu queria muito adotar. Não, não por mim, não. Eu acredito que quando ele falava muito disso, a vontade nele sempre existiu. Eu acho que ele Aí, tentava te dar toques, né? Ele tentava te dar certos toques, eu acredito que ele suaves ainda, né? tá assim, de alguma forma, porque é algo que mexe, né? Com a mulher, mexe com o casamento. Tinham vários outros métodos para que nós tentássemos essa gestação e que nós não queríamos por conta do que nós vivíamos como católicos, né? E aí a gente continuou a vida, né? Os filhos não vieram, então vamos continuar, vamos viver bem. A gente sempre se divertiu muito, gostávamos muito um da presença do outro e continuamos. E aí foi quando realmente os sinais começaram a ser mais concretos, né? Nós fizemos um caminho vocacional na comunidade
E nesse caminho vocacional, nós fizemos um retiro, estávamos nós dois juntos, e aí nós fizemos um retiro, onde nesse retiro, a pessoa responsável por conduzir o retiro é um irmão da nossa comunidade, ele é missionário, e ele morava numa cidade onde tinha um orfanato. E esse orfanato ele era cuidado pela comunidade. E aí ele começou a falar muito, assim, era um retiro vocacional, mas eu até brinco com ele, que eu falava assim, que aquele retiro foi só pra gente, eu só falava as coisas pra gente, né? Foi muito forte, assim. E ele falou da experiência de alguns irmãos que tinham vivido a maternidade e paternidade pela adoção, e começou esse processo, né? Começou a despertar uma fagulha aqui, outra ali, mas nada também muito assim, certo, ó, vamos adotar. Não foi assim milagroso, não. Só que durante todo esse retiro, Nossa Senhora deu vários sinais pra gente, assim. Deus foi muito generoso nesse retiro. E o momento onde foi assim, acho que o pontapé inicial de Deus assim, falou assim, agora eu vou mostrar para eles o porquê, né? Qual que é a missão? Foi quando nós estávamos numa adoração e meu esposo falou para mim assim, você vai ficar de um lado da igreja, eu vou ficar do outro, porque eu fico muito preocupada, então se eu visse ele chorando eu ia querer estar perto e eu não ia conseguir rezar, enfim, ele me conhece, né? E Uhum. ele falou assim, você vai para o outro lado, eu fico do lado de cá, porque você reza e eu rezo. E aí ele dizia assim que quando ele rezava, ele falava assim, eu não vou rezar pelos nossos filhos porque eu sei que ela vai estar rezando. E aí ele foi rezando pela vocação, foi rezando por nós, né? Pela missão ali dentro como comunidade. E aí, mesmo ele não indo atrás, um irmão da comunidade rezou por ele e disse para ele que os nossos filhos já estavam aqui na terra nos esperando. Foram essas as palavras. Os seus filhos já estão aqui e eles te esperam. E acho que no mesmo momento em que ele recebeu essa oração, uma irmã também chegou até mim e rezou por mim, e ela só dizia assim, que Deus estava mandando Santa Giana como minha intercessora nesse tempo. Também não sabia que tempo era esse. Acreditei eu que seria somente em relação à minha vocação como comunidade Shalom, né? Mas acolhi. Mas fiquei intrigada quando ela me deu concretamente sobre esse tempo, né? Que tempo é esse? Que tempo é esse que Santa Giana vai estar junto comigo, assim? E aí fui atrás, ok, terminamos a adoração, eu não fiquei tranquila. E sempre rezando pela maternidade, Senhor, e quando vem, acalma meu coração, me diz alguma coisa. E aí no final da adoração, saíram todos, inclusive meu esposo, e eu fiquei sozinha na capela. E aí tinha um ícone muito bonito de Nossa Senhora, com os olhos bem azuis, assim, eu lembro marcado, assim. Que eu olhava no olho dela, eu me sentia entrando naquela imensidão daqueles olhos azuis, né? E eu olhava e falava assim, Maria, é agora, só tem nós duas aqui. E eu preciso de um sinal, porque eu tô cansada dessa espera, tá me machucando muito, eu não tô dando mais conta, eu não tô conseguindo mais ser eu, porque em tudo eu vejo a maternidade, né? Em tudo eu vejo a filiação, em tudo eu quero que seja um sinal dessa vivência de maternidade. Então, eu preciso que a senhora me dê um sinal. E eu quero um sinal concreto, porque eu sou meio burrinha, então eu não entendo essas coisas muito mirabolantes. Tem que ser algo concreto para mim, assim, ó, reto. E aí, encerrei. Algo bem descarado, né? Tem que ser algo Bem, bem descarado.
Eu lembro que meu esposo falava assim que a gente só ia entrar na comunidade se Deus abrisse o céu e mandasse uma seta, assim, em cima da gente, sabe? Pra gente poder entender. E eu era muito assim. Posso dizer que até um pouco descrente com os sinais que Deus dava, né? Porque ele veio nos dando sinais por muito tempo. E aí encerrou esse meu momento de conversa intensa com Nossa Senhora. Nós fomos para. Demos continuidade ao retiro, né? E aí, num certo momento, uma irmã da comunidade chegou perto do rapaz que estava conduzindo e falou alguma coisa para ele. E eu comecei a ver uma movimentação estranha lá na frente. Aí ele, mas você tem que falar. E ela dizia, eu não vou falar. Você tem que falar, eu não vou falar. E a gente conversando. Eu não tinha contado nada sobre a minha conversa com Maria para ninguém. Tinha ficado só entre mim e ela. E aí, de repente, essa irmã pega o microfone e fala que tinha uma mulher que tinha pedido um sinal para Nossa Senhora de algo muito concreto. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, não acredito, Jesus. E aí, de repente, ela falou assim, que Nossa Senhora estava mandando me entregar uma rosa. Que aquela rosa era o sinal que eu tinha pedido de concreto, que ela estava me respondendo, que eu pudesse ficar tranquila. Aí, pronto. Comecei a passar mal, falei assim, meu Deus do céu, essa rosa é pra mim, essa rosa é minha. E meu esposo sem entender nada, ele falou assim, do que você tá falando, amor? Eu falei assim, fui eu que pedi essa rosa pra Maria. E comecei a ficar muito eufórica, coração acelerado, e aí eu chorava, sorria, e ele falava assim, então vai lá na frente, diz que é pra você. Eu falei, não, não vou não. Ele, vai, porque a gente tem que assumir a graça. Eu falei, meu Deus do céu. E eu confirmei no momento, né? Falei que quem tinha pedido a rosa tinha sido eu e tudo. Dei um pequeno testemunho, foi muito forte. Assim, foi bem marcante mesmo. E ela me deu essa rosa, que ficou guardada no meu coração, né? No meu, no dele, foi quando eu partilhei com ele, ele partilhou comigo o que Deus tinha falado sobre os nossos filhos. E aí a gente começou um processo diferente, né? De entendimento da maternidade e da paternidade naquele dia. De que possivelmente Deus nos chamava a viver algo totalmente diferente do que nós imaginávamos até aquele momento, né? E aí foi quando nós sentamos, conversamos, rezamos e falamos da adoção. Foi a primeira vez que nós falamos sobre a adoção. Foi em 2015, se eu não me engano. Era mais ou menos isso. 2016. E aí foi quando. Já tinha 7 anos aí, né? Não, então foi 2015, 2009. Foi 2014 para 2015. Eu não lembro a data exata, não. Eu tenho anotadinho, mas na cabeça assim eu não tenho certeza, não. Final de 2014. Pronto, final de 2014. E aí foi quando a gente conversou e falamos da possibilidade. Eu ainda um pouco receosa, não sabia se era isso mesmo, fiquei com medo. Mas e aí, né? Eu vou desistir, não vou desistir? E aí a gente começou esse caminho, né? Mais um processo para nós. Porque desde o início, a adoção para nós, ela não seria uma solução de um problema. Ela seria uma decisão que nós tínhamos tomado para amar, né? Então não foi uma opção porque a gente não estava engravidando. Foi porque Deus nos chamou e nós decidimos viver a maternidade daquela forma, né? Não era para corrigir um problema, para solucionar uma dificuldade, não. E isso foi sendo trabalhado realmente no meu coração, né? Entender que aquilo não era para solucionar um problema, mas aquilo era para eu poder viver o que Deus queria que eu vivesse. Viver a maternidade da forma como Ele nos chamou para viver, né? E aí, depois desse retiro, nós ainda ficamos em oração, vivendo esse processo durante uma média de 2 anos e meio.
Até a gente falava, não, vamos juntar os documentos, vamos. Aí parava. Aí esquecia um pouquinho, não, vamos voltar, corre atrás do documento, aí acontecia alguma coisa, aí a gente parava. Nesse caminho eu senti medo, eu não tenho como dizer, né, porque eu não senti medo do que eu iria sentir e do que Deus reservava. Então a gente preferiu realmente ir muito devagar, bem tranquilo. Maia, quando que foi assim que falaram? Agora vai, nós vamos pegar aqui e vamos. Eu não sei como é que funciona, vou aqui ser bem leiga mesmo no assunto. Como é que faz para poder entrar para adotar uma criança? Como é que foi juntar os papéis e falar agora a gente vai realmente ir atrás? Então, em 2018, no início do ano, foi se tornando concreto isso no nosso coração, né? Então nós vamos, Deus quer dessa forma, então a gente vai seguir, porque a vontade de Deus, ela vai sempre trazer alegria para nós, então vamos acolher. Quando foi na metade do ano, em junho, foi quando a gente realmente decidiu e correu atrás de todos os documentos, né? Nós demos entrada no processo em julho de 2018. E como é que é isso? Você junta os papéis e vai aonde? É no fórum, é no juizado? É aonde que vai atrás? Existe uma lista de documentos, né? Uhum. Nós preenchemos toda essa documentação, aí tem os nossos documentos pessoais, atestados, é feito um dossiê e a gente entrega na vara da infância. E foi quando a gente deu entrada no processo inicial. A gente vai lá, leva todos os documentos, nos é dada uma ficha onde nós vamos preencher quantos filhos que nós queremos, se podem ser irmãos, se podem ser gêmeos, a cor das crianças, se tem alguma doença, tudo isso é preenchido nessa ficha, né? Então, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Como foi a escolha dos 6? Na verdade, quando nós preenchemos a ficha, a gente sempre colocou que o nosso desejo era que fossem irmãos. Nós não queríamos um filho, né? Era sempre a vontade que viessem irmãos. Então a gente deu entrada nesse processo. Depois de 3 meses ou 4, mais ou menos, eles entraram em contato conosco para a gente fazer um curso. É o curso de habilitação ao processo de adoção. Esse curso ele demora mais ou menos 1 mês e meio. Nós vamos até a vara da infância e aí esse curso é ministrado por psicólogos, assistentes sociais, lá da equipe que acompanha, e onde é falado realmente a realidade da adoção hoje no mundo, né? No Brasil, no caso. O cadastro que nós entramos é um cadastro nacional. Então, a gente fez esse curso, que foram 5 terças-feiras. Depois desse curso, todo o nosso processo e participação no curso é avaliado. E aí sai o deferimento. O deferimento que é o que diz se nós estamos habilitados ou não, né? Então, aí nós passamos por todo esse processo. Em fevereiro de 2019, nós fomos habilitados. Recebemos a ligação da vara da infância, informando que nós tínhamos sido habilitados e que a partir de então nós poderíamos ser contactados, né? Pela descrição que nós tínhamos colocado naquelas fichas iniciais. E nessas fichas vocês colocaram assim uma idade, assim, porque o que eu vejo, Maia, a maioria das pessoas que vão assim sedentos pela adoção, no caso, tem sempre uma questão de eu quero beber até no máximo 1 ano, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, muita gente coloca uma lista assim muito enxuta, muito a característica quase do pai, da mãe, assim, para que a criança venha bem parecida, né? Vocês, como é que foi? Você colocou uma idade?
Lá no início, em 2018, quando nós fizemos, nós limitamos a idade até 5 anos, né? Podiam ser irmãos, mas nós queríamos até 5 anos. Não tinha muita explicação, assim. Eu não sei se porque principalmente comigo, né? Eu via muitas pessoas dizendo assim, eu quero pequeno. Então acabou que a gente limitou essa idade. Durante o decorrer do curso, nós fomos nos deparando com a realidade das crianças que são escolhidas, né, para estarem aptas para adoção. E aí foi quando a gente começou a colocar em oração, né? E Deus sempre dizia assim, Deus sempre nos pedia mais. Era muito engraçado que ele dizia assim, se eu dou, é porque vocês vão dar conta, né? Então, durante as nossas orações pela chegada dos nossos filhos, que foi desde o início, quando nós decidimos realmente entregar a papelada, e durante esse processo mesmo que foi sendo amadurecido, a gente resolveu ampliar essa idade. De 5, nós decidimos para 10 anos. E aí, nisso, nós sabíamos que a configuração dos nossos filhos mudaria. Na verdade, não. Deus estava preparando para que eles realmente fossem escolhidos, né? E aí, quando foi em final de fevereiro, nós fomos habilitados no início de fevereiro, no final de fevereiro a gente já foi contactado, né? Eles entraram em contato conosco e disseram que tinha um grupo de irmãos, eram 5 irmãos, inicialmente, se nós tínhamos interesse em saber um pouco da história. Então, nós fomos até a vara da infância, ainda não existe contato com as crianças nesse período. Vocês Então, só sabem das crianças sem ter contato com elas. a gente só Então, tem tinham essas quando. chamado vocês para ver a história dessas 5 crianças, no caso. E Aí como nós é que fomos, estava? Já era uma possibilidade, já, então. já era uma possibilidade concreta, na verdade. Porque era um grupo de 5 filhos, estava mais ou menos dentro da nossa faixa. Eles disseram, olha, tem uma das crianças que está um pouco fora da faixa que vocês escolheram, mas a gente queria saber se mesmo assim, sem compromisso, vocês querem conhecer um pouco da história. A gente topou, fomos até a vara da infância, escutamos a história deles e foi muito engraçado porque meu coração não se acalmou, assim, de jeito nenhum. Eu fui escutando, né, e eu falava assim, meu Deus, me ajuda, né, a ter serenidade para acolher, se foi tu que escolheu para mim, que eu tenha. Mas não aconteceu, essa tranquilidade não aconteceu dentro do meu coração, eu fiquei realmente muito angustiada. E aí ouvimos todas as histórias e tudo, e E seu aí esposo? E seu esposo? o meu esposo, ele já tinha acolhido as crianças no coração dele já. Ele já tinha acolhido e eu via no rosto dele, eu falava assim, Senhor Jesus, e agora para dizer para ele que não aconteceu comigo, né? E aí eu acho que elas foram percebendo, né, aquela diferença ali, e aí elas falaram, ó, vocês vão para casa, vocês vão conversar e aí depois vocês entram em contato com a gente. Se for pra gente continuar, vocês vão vir, e a gente vai dar continuidade no processo. E aí aí foi pra mim, acho que não vou dizer a pior, mas assim, quase que a pior semana da minha vida foi essa semana, onde eu tive que criar forças de onde eu não tinha para dizer pro Alexandre que não dava para continuar o processo, né? Foi muito difícil, é muito difícil dizer não. E aí quando você escuta, você fala assim, meu Deus, eu tô sendo cruel. Mas Deus não tinha acalmado meu coração, então, infelizmente, aconteceu dessa forma, né? E aí foi quando eu conversei com meu esposo e para ele foi muito difícil ouvir de mim que nós não iríamos continuar com o processo, né? E aí ele dizia realmente que para ele já eram os filhos dele
e que ele precisava viver o luto, porque era como se as crianças tivessem. Eu falava, meu Deus. Aí eu me senti mais culpada ainda, né? Eu falei assim, Senhor Jesus, acalma meu coração, porque senão eu não sei nem se eu continuo nesse processo, né? Porque. Mas Deus foi muito generoso com a gente. Meu esposo, né, depois que nós fomos para a vara da infância, a gente fez uma vigília. E aí eu rezei e realmente escutei de Deus que não eram os nossos filhos, né? E aí conversei com ele, e aí ele foi rezar também depois disso. E aí Deus muito carinhosamente mostrou para ele que assim como uma gestação biológica, né? A criança ela precisa ser gerada no ventre da mulher. E que com a gente não seria diferente, né? Que as crianças elas precisavam ser geradas no meu coração, mas que não tinha acontecido e que naquele momento elas vieram, mas não segurou. Foi um aborto espontâneo, né? Então, foi muito forte isso. Ele conversou comigo assim muito carinhosamente também, falou que Deus tinha acalmado o coração dele, mas que ele precisava realmente viver esse luto. E aí eu fiquei mais calma, porque eu vi que Deus estava junto comigo, né? Até para nos unir mais ainda, dizer assim, não é que você seja cruel, é porque não é com eles. E aí, ok, passamos por esse momento, assim, esse aborto espontâneo, né, na nossa vida. E aí foi quando nós recebemos uma segunda ligação, Isso passou né? um tempo, né? Foi um mês, mais ou menos. Não foi muito tempo, não. Foi mais ou menos um mês. E aí nós voltamos à vara da infância. Elas disseram que tinha um grupinho de irmãos que se encaixava dentro das nossas características se a gente queria conhecer. Aí nós fomos, mais uma vez, abertos e dispostos a conhecer, né? E aí quando nós chegamos lá, elas começaram a falar, né, das crianças e aí elas começaram, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu falei, Jesus amado, são seis. Mas assim, por graça de Deus mesmo, assim, naquele momento eu os acolhi no meu coração e foi completamente diferente, né? Eu sentia realmente a serenidade que eu pedi a Nossa Senhora no início do processo, ela estava me dando naquele momento, né? De olhar realmente e dizer assim, são eles. E aí eu segurei na mão do meu esposo lá mesmo e olhei para ele e só fiz assim, ó. E aí com vontade de chorar e enfim, né? Tava bem mexida. E aí elas disseram, né? Ela falou assim, a gente precisa que vocês conversem, só vocês, e aí vocês entram em contato com a gente para dizer se vai continuar ou não com o processo. E aí, no dia seguinte mesmo, 2 dias seguintes, logo depois que nós fomos, eu entrei em contato com elas e falei que nós tínhamos decidido juntos que daríamos continuidade no processo, que eles eram os nossos filhos. E aí foi quando nós começamos uma jornada. Você tinha certeza assim no seu coração, são eles são os meus filhos. Tinha, não foi. Eu não, eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu tive uma tranquilidade em os acolher. Foi assim, é até contraditório, né? Assim, como é que você tem medo de uma coisa que você sabe que. Mas eu senti medo e falei, meu Deus, mas ao mesmo tempo Deus vinha e me dava toda a tranquilidade que eu precisava naquele momento para dizer assim, a sua gestação começou. Então agora o processo de vocês realmente vai para frente, porque os filhos de vocês já estão esperando vocês, como Deus já E, tinha dito. e Maia, nenhum momento o fato de seis não te assustou, assustou o seu esposo? Não, não nos assustou. Assim, muito pelo contrário, assim, a gente ficou. Eu acho que no momento quando ela foi falando, eu fiquei assim, eu falei, gente, são seis, né? Então tá, já que são seis.
Mas assim, não tive nenhuma, sei, acho que não teve essa preocupação de serem os seis. Não teve nenhum momento assim da gente parar e falar assim, são seis, né? Eu realmente entendi que o sentimento que eu tinha sentido no momento em que elas iam dizendo era realmente o sentimento que Deus queria que eu tivesse sentido naquele dia, né? De dizer assim, são seus filhos. Se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo porque eu vou estar do seu lado e vai dar certo. Eu costumo dizer, Maia, para todo mundo, né, que fica abismado, assim, nossa, 6 filhos? Aí eu falo, são 6, mas eles todos não vieram de uma vez só, não. Eles vieram gradativamente. Veio um, depois outro, depois outro. No seu caso, Deus foi abundante, assim, de uma forma que ele te deu 6 de uma vez só, né? E aí começou o processo, né, para você e conhecer as crianças. Me conta um pouco como é que é esse processo. Você diz que sim, que quer, e aí como é que é isso? Como é que faz essa aproximação? Então, a gente ligou, fez o contato com elas e dizemos, não, a gente vai continuar com o processo e tudo. E aí a gente passou a ser chamado lá na vara da infância para conhecer o processo um pouco mais a fundo das crianças. E isso foi em março. É. E aí, depois disso, nós fizemos contato com a responsável do local onde eles moravam e a cuidadora deles. Elas foram até a vara da infância também, e aí falaram mais especificamente de cada um deles, né? Esse foi o primeiro contato. Depois disso, a gente se preparou para fazer a nossa apresentação para eles. Enquanto nós estávamos sendo trabalhados do lado de cá, os nossos filhos também estavam sendo trabalhados do lado de lá, né? Eram acompanhados, começou a introdução do processo da adoção, de como seria, que tinham um casal que adotaria os seis de uma vez, então eles também foram preparados para nos acolher. E aí, essa apresentação inicial, a gente fez um vídeo, onde a gente se apresentava para eles, dizia quem éramos nós, né? Do que a gente gostava, enfim, falamos um pouquinho da gente mesmo, assim. A gente cantou uma música para eles e aí a gente mandou esse vídeo. E aí, depois disso, a responsável mandou pra gente um vídeo resposta, né? Eles fizeram um vídeo se apresentando também pra gente. Então, foram os primeiros contatos, foi através desse vídeo. Depois do vídeo, iniciou-se o processo de videochamada por telefone. Então, a gente ligava no telefone da responsável lá do local e aí a gente conseguia falar com eles olhando para eles, né? E aí foi se intensificando, foi um namoro mesmo, foi uma gestação, uma aproximação bem cautelosa e para mim extremamente importante que tenha sido dessa forma, né? E aí depois dessa apresentação, aí chegou o grande dia, que seria o dia que nós conheceríamos eles pessoalmente, que foi no dia 3 de julho de 2019. Então, de março até julho, nós caminhamos esse processo através do vídeo, das videochamadas e tudo, para passar a ter o primeiro contato pessoal, que foi no dia 3 de julho, né? E como é Às que, 3 horas. Maia, como é que foi assim a ansiedade desse dia, assim, um dia antes, ia conhecer as crianças? Como foi isso, assim, no seu coração, a expectativa? Olha, foi emocionante. Foi, foi um misto, assim. Eu não sei explicar, mas assim, uma ansiedade, uma vontade de louca de ir, mas um receio de como
né? Como vão ser, como que a gente vai ser recebido, como que vai ser todo esse processo. Então, assim, eu lembro que nós estávamos indo, como era a hora da misericórdia, a gente rezou antes e foi bem forte, assim, quando nós colocamos os pés no local onde eles moravam, que a gente foi percebendo, assim, os meninos chegando de uma vez, correndo na nossa direção, sabe? Mãe, pai, mãe, pai. E ai, foi intenso. Foi bem. Foi o nascimento deles pra gente, assim, de fato, a gente conseguir abraçar, tocar, né? E ser chamado de pai e mãe pela primeira vez por todos Eles, eles, eles já vieram chamando vocês assim? todos de uma vez, chamando de pai e mãe, abraçando, beijando e foi bem forte, assim, foi bem importante esse dia. E aí o mais importante, assim, que a gente percebeu, a gente entrou pra casa deles, né? Dentro do local. E aí a minha filha mais velha, a Nicole, chegou pra mim e falou assim: Mãe, eu tenho um presente pra você. Aí falou pro pai, falou assim: Pai, eu tenho um presente pra minha mãe. Ele então corre lá e pega. E aí, de repente, a Nicole sai do quarto dela com uma rosa. É, ela saiu com a rosa branca, me entregou. E aí ela falou assim: Eu guardei pra você. Aí eu falei assim: Obrigada, filha. Mas assim, naquele momento da euforia, a gente não tinha se dado conta do que era aquela rosa branca. E aí guardei na minha Bíblia, tá guardada, né, no coração. E aí a gente começou essa aproximação de ir onde eles ficavam um período, depois foi aumentando. A gente passou o dia todo, depois a gente conseguiu para que nós passássemos o sábado e o domingo. E aí, gradativamente, essa proximidade ela ia aumentando, né? Depois de um certo tempo, eles permitiram que eles dormissem na nossa casa, uma noite, e depois as 2 noites, e aí foi evoluindo. E aí foi quando Deus realmente falou, chegou a hora. E aí, em um momento depois dessas aproximações que nós estávamos em casa, só eu e o Alexandre ainda, ele chegou para mim e aí a gente começou a conversar sobre o processo, sobre a caminhada, de como tinha sido e tudo. E aí foi quando eu não tinha me tocado, foi quando ele falou, né? Ele falou assim: A Nicole te deu uma flor, não foi? De presente no primeiro dia e tudo. Eu falei: Foi. Ele falou assim: Realmente eram os nossos filhos. E naquele momento da flor, nós acreditamos que foi realmente Nossa Senhora confirmando, né, os nossos filhos. Porque ela já tinha dito para mim, porque eu tinha pedido o sinal, mas ela já tinha dito para nós que nós viveríamos esse milagre da maternidade, da paternidade, né? E aí naquele dia, ela vindo para mim, me entregando aquela flor, aquela rosa branca, foi como se Maria tivesse dito assim: Lembra daquele sinal que você me pediu? Tá aí a confirmação dele, né? E aí depois eu fui atrás e perguntei quem tinha dado a flor para ela, como é que tinha sido, de onde que ela tirou essa flor, né? E aí ela falou que tinha ido uma moça no abrigo e tinha dito para ela que era uma rosa de Santa Terezinha, que era para ela guardar para dar para uma pessoa especial. E aí já estava programado de nós conhecermos eles por ali naqueles dias e ela guardou e disse que era o meu presente. Então E, foi isso. e assim, como é que foi assim a questão para vocês receberem as crianças na casa de vocês? Que até então vocês eram um casal, né? Um casal que já estava aí, você já estava gestando no coração, seu marido esperando também.
E a questão, assim, arrumar um lugar para 6 crianças. Porque quando a gente tem um bebê, a gente geralmente arruma um bercinho, um quartinho, né? E aí a gente organiza coisa para um. Mas como que é para arrumar para 6? Então, nossa primeira mudança radical foi o carro, né? O carro foi em julho mesmo, a gente precisou trocar, porque logo no primeiro mês, onde nós visitávamos eles, foi liberado para a gente levar os nossos filhos para a igreja, para a missa, todo domingo de manhã. Então, para que a gente pudesse viver isso mais próximos, a gente tinha que ter um carro onde coubessem todos eles. Então, foi nossa mudança radical em menos tempo, assim, foi mais rápido, precisou ser mais rápido. Então, a gente trocou de carro às pressas. E aí, o processo da arrumação da casa, Tati, ele ainda acontece. É algo que a gente, né, vem Uhum. vivendo com eles aqui. A gente mora numa casa de 3 quartos, então são três meninos e 3 meninas. Então, meu esposo fez as camas e ele fez os guarda-roupas. Então, assim, e a gente fez tudo isso com as crianças com a gente já. Então, eles participaram dessa construção do cantinho deles, né? Que a gente também achou realmente que foi importante eles viverem esse processo. De que hoje eles têm o lugarzinho deles, mas eles passaram por esse processo junto com a gente. Foi bem, bem importante isso. Então, a gente ainda está organizando a casa, uma coisa aqui, outra ali, mas o cantinho deles já tá bem estruturado, graças a Deus. Mas assim, foi no susto também, né? Igual você falou, prepara para um, mas vão ser para 6. E foi como Deus foi permitindo, né? Não foi de uma hora para outra, mas foi algo gradativo que a gente conseguiu viver junto com eles. E Maia, me fala, tem muita gente perguntando, eu ia chegar nesse momento, me fala o nome e a idade das crianças. Ah, tá. Então, do mais novo para mais velha, né? A Nicole tem 12, já fez 12 com a gente. O Samuel tem 10, a Vitória tem 9, o Gabriel tem 7, a Jéssica tem 6 e o Manuel tem 4. Então são Então, 3 meninas e 3 meninos. Ficou bem equilibradinho, né? ficou bem equilibrado. Então, E uma coisa assim, eu queria ter te perguntado na outra live, mas acabou que o tempo não deu, então vou abusar dessa vez que eu tenho tempo, vou perguntar. Como é que. Eu não sei se você pode falar isso, se é muito delicado, se não puder, você fala uhum. que não pode falar. Vocês têm contato assim com a história dos pais dessas crianças, o que aconteceu com ele, até para vocês lidar com elas, sabendo a história delas, para vocês saberem de fato como que vão ter que trabalhar cada uma delas. Até porque são 6 crianças, vocês são católicos. Essas crianças eram católicas ou não? Como é que foi isso? Quando nós aceitamos dar continuidade, nós somos chamados para ir na vara da infância e nos é disponibilizado o processo. Então, o processo, tudo relacionado às crianças que tem registro, nós temos acesso. Então, a gente pode ler, a gente pode entender, né, pelo menos uma parte do que, do que eles viveram, do que aconteceu com eles. Então, nós temos acesso é, vinculado à vara da infância. O que tem no processo, a gente tem esse acesso sim. Eles Uhum. liberam para nós, né, como pretendentes, que a gente tenha esse acesso, é um livre acesso, inclusive, para nós. É liberado para que a gente leia, releia, entenda, até para poder saber lidar, sim, com certeza. Entendi. E hoje as crianças participam junto com vocês na comunidade, vão à missa. Então, a gente ainda tá de licença maternidade, né? Eu ainda não finalizei, a gente ainda está se organizando para ver como voltar, porque eles chegaram no dia 1º de novembro.
de 2019. Então, eles chegaram no meio de um turbilhão, porque a gente teve que transferir de escola para ficar mais perto de casa. E aí ficaram um mês numa escola, aí entraram de férias. Então, todos em casa, de uma vez, para a gente poder se organizar. E aí agora voltaram para a escola. Então, na verdade, a gente começou a rezar novamente sobre o retorno por agora, né? A gente vai ver como vai funcionar esse retorno, se dá para voltar com todo mundo junto, se vai revezar, a gente ainda não sabe ainda como que vai ser essa dinâmica, não. Vai criar uma logística aí, né? Eu falo que tem que criar uma Rotina de logística. porque vai mudar um pouco, vai mudar muito, na verdade, a rotina das crianças, que isso, graças a Deus, a gente conseguiu que eles tivessem uma rotina, né? Então eles estudam de manhã, então tem todo um processo para a gente retomar a nossa vivência dentro da comunidade. Mas estamos na missa todo domingo e durante a semana quando possível. Vão começar a catequese agora. Eles não tinham essa vivência nenhuma, então vai ser tudo a partir do zero aqui com a gente. E como é que foi assim a adaptação deles? Foi boa, assim, Maia? Foi tranquilo quando foram para Foi, casa de vocês? foi bem tranquila. A gente não teve maiores dificuldades quanto à adaptação, não. Eles, na verdade, eles se sentem em casa já, no ambiente deles. Isso é muito, é gratificante nos tranquiliza saber que, né, que eles estão bem e estão realmente entendendo todo esse processo, até por conta da idade, eles sabem exatamente o que está acontecendo, né? Então, foi uma adaptação, acredito eu, que bem tranquila, assim, de acordo com as pessoas que nos acompanham. Foi muito boa. Então, assim, por fim, eu vou só te pedir assim que eu sei que tem muitas mães assistindo a gente, algumas que também têm hoje essa dor, né, da questão da espera, dessa longa espera por um filho, e muitas vezes não sabe se esse filho vai chegar a vir ou não. E assim, eu queria que você deixasse assim uma mensagem, enfim, sintetizasse um pouco essa sua experiência, até dizendo para as mães que tem aquela pontinha, aquela fagulha de desejo de, às vezes, ir por esse caminho, né, da adoção, viver a maternidade nessa forma tão plena, né? Que você falasse um pouquinho para essas mães que, às vezes, elas estão só precisando de um empurrãozinho de quem já viveu. Ah, e pai também. E pai também. Tati, o que nós temos hoje para dizer para essas pessoas é que a vontade de Deus ela é certeira, né? Ela vem para nossa felicidade, mas que para nós o principal é que a adoção ela não é uma solução de um problema. Ela não pode ser vista como a solução de um problema. A adoção ela tem que ser uma decisão e é uma decisão do casal. Primeira coisa, né? Precisa ser algo muito bem concreto no coração dos pais e precisa ser uma decisão. Eu não consigo dizer uma outra palavra que não seja decisão, porque eu acredito que quando a gente se decide e entrega nas mãos de Deus, Deus vai fazendo. Por mais eu vi que alguém colocou, escreveu aqui enquanto a gente ia conversando, que para Deus que para o mundo esse tipo de situação é uma loucura. E realmente, para o mundo é uma loucura, né? A gente não é visto assim com tanta tranquilidade. As pessoas não reagem bem. Mas elas não reagem bem não é porque são filhos adotados, é porque são 6 filhos. E hoje você dizer que você tem 6 filhos, você é doida. Nós somos, entendeu? Então, assim, para que você vai ter esse mundo de filho? Então, muita coisa gira em torno disso.
E para que essas coisas exteriores não afetem e não diminuam ou aumentem a vontade, que não seja por emoção, precisa estar decidido, precisa ser algo concreto no coração dos pais. E eu acredito que o caminho para essa decisão ser concreta é através de Deus, porque realmente a gente vive uma graça muito grande. Nós somos, nós somos os principais atores aqui no meio de tudo isso. Mas que a graça de Deus, ela sobrecai sobre nós é todos os dias a gente sente isso, né? Então, eu acredito que hoje o que eu posso dizer para essas mulheres é assim, a maternidade não é gerar. Não, definitivamente não é gerar. Mas ela precisa ser uma decisão. Independente se vai ser biológica ou se vai ser por adoção. Ela precisa ser uma decisão. E antes que a criança seja gerada no seu coração, a decisão tem que estar tomada. Porque quando acontecer, você já está decidido que você quer ser mãe. Você vai viver aquilo, né? Então, eu acho que é isso. E assim, para os casais que estejam juntos, sempre, em toda e qualquer situação. Eu acho que o diálogo é o que realmente fortalece e é o que permanece. É o amor que rege os dois, mas através da conversa é algo que é surpreendente. Eu acho que é isso. Você falou uma coisa bem aí sobre a questão de ser uma decisão, até porque o amor, ele é uma decisão, né, Maia? O amor é uma decisão. E eu me lembro de algo que eu li na encíclica Donum Vitae, que fala da questão, quando eles falam da cruz da infertilidade, né? Quando o casal vivia essa cruz da infertilidade, ou mesmo até que não tivesse nada, mas que o filho não vem, né? Que eles abraçassem essa cruz e por meio do amor essa cruz se tornasse uma cruz fecunda, que aí ali sim o matrimônio ia ser verdadeiramente fecundo, né? Ele ia gerar frutos de amor, mesmo que os frutos não sejam biológicos, né? E você tá aí, você e seu esposo Alexandre, né? São provas disso, né? De como que se você se abre à vida verdadeiramente, se você se abre à maternidade, à paternidade, ela realmente vem e é fecunda e gera frutos, né? Então, eu queria muito agradecer você mais uma vez por essa live. Eu fico sem palavras, eu fico emocionada, eu falo, você tem que escrever um livro, você precisa escrever um livro, porque é algo assim que as pessoas precisam entender que ser pai e ser mãe é muito mais do que gerar, né? E que o amor, ele é isso que você falou, ele é uma decisão e quando você se decide a amar, todo o resto Deus faz, né? Então, eu queria muito te agradecer e um abraço para suas lindas crianças, tá? Seu esposo. E quando sair o livro, eu vou ser a primeira a comprar. Tati, obrigada. Obrigada por me conduzir a abrir isso, né? Eu acredito que realmente Deus pede para que seja falado, né? Existem muitas formas da gente se decidir a amar. Então, que Deus abençoe, que Deus te abençoe, abençoe a todas as pessoas que estão nos escutando. E é isso, obrigada. Obrigada mais uma vez. Então tá, Maia, eu vou salvar a live, essa vai ficar salva. Deus Boa quiser. noite, com Deus, Boa noite. tá? Tchau, tchau.